Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o ponto da virada que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Leonel Ribeiro Dias de Souza nasceu em Ndombo, um outro país, Moçambique, e cresceu em um contexto com fortes heranças e ligações com a Umbanda, até que tornou-se ativo no espiritismo. Mas um dia, ele foi convidado a estudar mais as páginas da Bíblia Sagrada. E a partir daí, ele teve um encontro desconcertante com a pessoa de Jesus Cristo, que se tornou seu Salvador, advogado, intercessor e Deus. Vamos conhecer agora os detalhes dessa virada de 180 graus em sua vida. Porque o Leonel está aqui com a gente. Muito prazer, muito obrigada por estar aqui. Prazer todo meu, Cleriane. É um privilégio estar aqui neste programa. Olha, é sempre legal ter os estrangeiros aqui com a gente. E você lá de Moçambique. Fala pra gente o que marcou a sua infância lá no Moçambique. Olha, a minha infância foi muito divertida. Porque em Moçambique os meninos ainda têm contato com a terra. Eles fazem carrinhos feitos de arames ou de barro. Então a minha infância foi sempre assim, muito brincalhão, muito divertido, sempre com os amigos. Que e legal. Ainda me lembro desses momentos hoje, né? Fala um pouquinho da sua mãe e do seu pai. Olha, a minha mãe, os dois eram professores, né? Inicialmente eram professores da língua portuguesa, por acaso. Só que no decorrer da vida profissional, os dois mudaram, né, de profissão. A minha mãe entrou para um trabalho mais político, né? Engajou-se no trabalho político, ela liderava as mulheres de um certo distrito, e meu pai entrou para uma firma privada, foi trabalhar como responsável de um almoxarifado. Né? Que base religiosa que eles deram para você, Leonel? Olha, os meus pais, a religião sempre foi algo nominal para eles. Mas a minha mãe sempre ela tinha essa coisa dentro dela de que nós precisávamos ter uma base religiosa. Então ela delegou a minha tia, que é irmã dela, que me levasse sempre para a igreja. Então ela sempre me levou para os cultos, a igreja e tudo mais. E foi essa base religiosa que ela nos passou. Mas ela e meu pai não frequentavam, mas eles faziam questão que os filhos, né, fossem sempre à igreja. E qual era a relação deles com a Umbanda? Olha, a Umbanda, Creriana, só de falar nesse nome já vem memórias, né, pesadas. Nós crescemos neste meio. E isso é a religião africana, a religião tradicional africana. Então, não é só um contexto, é como se fosse até parte do DNA do africano. E os meus pais tinham uma ligação muito forte, principalmente a minha mãe. Ela tinha uma ligação fortíssima com isso, né? Porque na família havia um histórico de pessoas que já faziam isso como profissão. E ela estava tão apegada que não conseguia viver sem isso. E ela tentou passar isso para nós também. E nós crescemos nesse seio. Hein? Você, como filho, como criança ali daquela família,
Você conseguia olhar para essa situação assim criticamente ou você aceitava também todas aquelas práticas naturalmente? Olha, no princípio, como qualquer criança africana, a criança africana obedece aos pais, sem questionar. Então, para mim, era muito natural, né? Pelo menos nos meus primeiros 10 anos. Era normalíssimo ir participar de rituais, de cerimônias, 3 vezes ao ano, em casa dos meus avós. Era muito, muito normal, porque víamos naquilo a força e a motivação para viver. E isso criavam laços assim muito fortes entre nós e os nossos familiares, né? Porque a família africana é nuclear, envolve todos, tios, tias, primos, todos fazem parte dessa família. Uhum. E nessas cerimônias todos estavam presentes, né? Aham. O que aconteceu que você se tornou simpatizante ou até mesmo espírita? Olha, isso foi, uau, a partir de um amigo meu. Ele sumiu, desapareceu assim do bairro e foi envolver-se com outra pessoa e começaram a namorar. E ele veio uma vez para o bairro depois de umas semanas ausente e conversando, ele me convida para passar algum tempo com eles durante as festividades do Natal. E eu concordei, só que eu disse, puxa vida, tu estás diferente, a sua roupa é diferente, as suas sapatilhas ou tênis também é diferente. O que aconteceu? E aí ele contou que ele estava namorando alguém e tudo mais, que eu devia conhecer essa pessoa. E foi assim que ele me levou para lá. E nesse encontro, nessa festa, no final da festa, eles os dois revelaram o segredo que eles mantinham e queriam que eu fizesse parte desse mundo agora. Que mundo era esse? Bom, era um mundo não muito diferente daquilo que eu já estava acostumado com o umbandismo, não é? Só que era um mundo já mais místico. Era uma mistura de cristianismo com alguns rituais espíritas, não é? Nesse caso. E nós tínhamos sessões, fazíamos sessões onde os dois, eles invocavam esses espíritos, né? E esses espíritos apareciam e se comunicavam conosco e comunicavam a vontade, supostamente, de Deus para nós, não é? E eles me iniciaram nesse processo, né? E eu comecei no escalão mais baixo porque eu precisava aprender a reconhecer a presença desses espíritos, a me comunicar com esses espíritos Quer dizer, também. você achou tudo isso muito interessante, você simpatizou por esse mundo? Olha, eu achei fantástico porque eu disse assim, eu sou um privilegiado, porque logo no primeiro encontro me apresentaram a personagem que era Deus. E eles perguntaram qual era a personagem mais interessante para mim na Bíblia. Eu disse Moisés. Eles perguntaram além disso. Eu disse, não, Deus, que eu mais admiro. Sempre tive essa admiração por Deus. Então veio essa personagem, supostamente, Deus, falou comigo, revelou segredos que só eu sabia. E a partir daquele momento eu disse, não, ninguém sabe disso senão eu e a minha família. Nem o meu amigo sabia. Aí eu pensei, só pode ser Deus. Olha só. Disse, eu sou, depois de Moisés, o homem talvez mais privilegiado na história, que tem a oportunidade de falar com Deus. Agora, Assim, você citou aí a questão da Bíblia, então quer dizer que a Bíblia era presente nesses seus encontros? a Bíblia estava sempre presente. Era o centro das nossas reuniões. O que significa isso? Vocês liam a Bíblia? Como é que era? Sim, ela, como a médium, a mestre nesse caso, né? Ela mostrava como devíamos ler a Bíblia. E a Bíblia era lida espontaneamente, de forma aleatória. Pegou na Bíblia, abria e na página que fosse cair, ela lia. Ela lia, depois perguntava se nós havíamos entendido e depois ela dava a interpretação daquele texto, supostamente aquele texto que abriu na Bíblia, né? Então, as nossas reuniões sempre foram assim, né? Sempre com a Bíblia. Olha só, é muito curioso tudo isso, Leonel, porque hoje você está aqui nesse programa, que é o 180 graus, o ponto da virada, justamente para contar de uma situação
em que você teve uma reviravolta na vida, teve um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, recebeu as revelações bíblicas e a partir dali sua vida tomou outro rumo. Quando foi que isso aconteceu na sua história e como isso aconteceu? Olha, Crediano, foi o seguinte: nós mudamos de cidade, de uma cidade para a capital do país, de Moçambique, que é Maputo. E em conversa com meu irmão, ele olhou para mim e disse: Léo, tem alguma coisa estranha, porque nós percebemos incoerências entre ela, os princípios, não é? Que ela tanto enfatizava, e a vida dela. Se era uma pessoa com tanta luz assim, nós acreditávamos que a vida devia ser conforme a luz que ela tinha, mas não era, não batia. Meu irmão disse: Léo, eu acho que alguma coisa não está bem aqui. Então nós decidimos nos desligar disso. Nós decidimos não manter mais contato com ela, nem fazer mais os rituais que ainda continuamos fazendo, eu e meu irmão. E foi nesse processo que as coisas começaram a acontecer. O que começou a acontecer? Eu fui para casa do meu primo, eu fiquei muito próximo dele, né? E ele tinha uma coisa assim muito interessante, ele sempre foi de leitura, sempre foi de ler. E durante esse processo eu contei a ele a minha história. E ele, como praticante da religião, ele aconselhou-me: olha, leia Salmos. Eu comecei lendo Salmos, não é? Eu fui ler Salmos em casa durante 3 dias, de 1 a 150, e repeti de novo até o 3º dia. Só que nesse processo aparece um rapaz vendendo livros. Bateu na porta da minha avó, entrou. Lá as pessoas têm o costume de convidar as pessoas para entrar. É que nem no Brasil, brasileiro, nós somos muito parecidos. Eu me sinto em casa aqui. E quando convida para entrar, o rapaz se apresenta e tudo mais, e ele faz a sua proposta. E minha avó sempre foi curiosa também. Mostrou o livro para ela, e ela viu o livro e gostou. Era cura pelas plantas, não é? E depois tinha cura pela alimentação também. Comprou o Grande Conflito. E ela começou a ler. Só que nesse processo ele vinha frequentando a casa da minha avó e acabou conhecendo o meu primo. E fez uma proposta. Disse: olha, existe uma instituição que oferece estudos bíblicos. Olha. Estaria interessado. Meu primo, sempre com essa inclinação para conhecimento, disse: sim, mas tem certificado? Falou: sim, tem provas, tem exames, testes, depois tem um certificado e tudo mais. É reconhecido mundialmente, foi o que ele falou. E essa instituição está em mais de 120 países, ele falou. E ele disse: uau, deve ser importante. E ele, como um bom propagandista, falou comigo e convidou-me para fazer o estudo. E eu aceitei fazer o estudo. Em primeiro foi um estudo por correspondência. Olha E só. foi aí que a coisa começou. Gente, que coisa impressionante. Mas, Leonel, você vinha me dizendo que você já tinha contato com a Bíblia e a Bíblia estava no centro dessas sessões espíritas que você participava. Sim. Agora você começa a estudar a Bíblia como um vendedor de livros. E quais foram as verdades que você descobriu? Porque a Bíblia já fazia parte da sua história. Sim. A Bíblia fazia parte, mas não fazia sentido. Não no aspecto pessoal. A Bíblia, para mim, sempre foi um livro profundo e misterioso. Eu não entendia. Abria Apocalipse, eu não entendia. Via bestas de dragões e ficava com medo. Abria Daniel, não queria ver esses 2 livros. Sempre li o Evangelho de João. Mas foi na terceira lição, com o título Pode a Maioria Estar Errada. Olha, o que dizia ali? Foi a lição sobre o sábado. A verdade sobre o sábado. E o título só me cativou. Pode a maioria estar errada. Eu quis terminar para perceber se a maioria poderia estar errada. E eu descobri que sim, que eu estava errado. Gente, mas olha, toda aquela base que você tinha tido religiosa na sua infância, depois desse seu contato já na vida adulta com a questão do espiritismo, e agora você descobre sobre o sábado.
Como que aconteceu esse estudo? Você conseguiu tirar dúvidas? Porque era tudo muito novo para você. Tudo novo. Eu fiz a lição sozinho em casa. Eu fiquei muito frustrado durante a lição, porque são textos bíblicos que eu havia lido, eu não percebia antes, não naquele prisma, naquela perspectiva, e foi um choque para mim. Eu Olha, disse, como pude viver tanto tempo assim, no, no engano, né? Eu me enganando a mim mesmo, porque a Bíblia ela não engana, ela é aberta, é um livro aberto, e a verdade estava aí. olha Eu só. não tive tantas dúvidas assim sobre esse tema do sábado, Uhum. porque era uma pergunta e a resposta era um texto bíblico. Eu fui ver desde Gênesis, fui ver em Êxodo, e fui ver no Novo Testamento, fui ver Paulo, e tudo era tão coerente, era tão sistemático, Uhum. que eu disse, não, essa é a verdade. Eu tive essa sensação que essa é Você a verdade. sozinho ali, lendo aquelas perguntas e abrindo a Bíblia, é um momento marcante esse, É um né? momento marcante. Você diria que foi naquele dia, naquele estudo ali, que você teve uma virada de 180 graus na sua vida? Foi nesse e no momento em que tive a lição sobre a verdade, sobre os mortos, Ah, que, pois era que esse. essa é a base da religião tradicional Pois africana. isso que eu ia te perguntar, justamente. Porque o que é que a Bíblia diz sobre a condição dos mortos? A Bíblia é bem clara que os mortos nada sabem. Só que você a vida inteira, desde criancinha, sem nem questionar seus pais, você tinha uma outra verdade na sua mente. Sim, Como que foi essa questão desse estudo? olha, o estudo foi difícil, porque era algo que estava dentro de mim. Eu acreditava nisso. Eu visitava o cemitério para falar com essas pessoas. Eu sentia a presença desses espíritos antes, não é? E eu queria manter esse contato, queria respeitá-los, queria homenageá-los para que a minha vida corresse bem, para que eu prosperasse. Olha só. Mas agora aí está a lição. E E agora? vem aí, não é que o homem, a gente sabe que é o barro e o sopro da vida que vem de Deus, que faz ele ser uma alma vivente e não ter uma alma. Então, foi um momento da virada. Eu disse, uau, nunca ninguém me falou sobre isso. Mas, Leonel, você via a sua avó, a sua mãe, aquela sua amiga, você via as pessoas falando, os mortos, tomando o corpo da sua avó. Como que você passou a explicar isso a partir dali? Olha, foi complicado. Não, Você mesmo conversava com os mortos? sim, eu conversava. Pois é. Me ensina, Você não poderia chegar para esse rapaz agora que estava apresentando o estudo da Bíblia para vocês e falar assim: mas a Bíblia diz que não, só que eu vejo que sim. Não tinha um momento desse? teve um momento, sim, com ele e um outro instrutor bíblico. Eu perguntei, mas o que eu faço com a minha história? A Bíblia diz isso, mas e se Deus também usar esses métodos aqui? E se talvez Deus mudou? E os outros livros que não estão na Bíblia, que talvez Deus inspirou? Mas eles responderam as minhas perguntas com a Bíblia. E eu percebi que não, é hora de eu aceitar essa verdade. Olha só o que você está me dizendo. Você me disse no início da conversa que isso para você veio como se já tivesse no seu DNA. É, E é isso que a conversão faz com a gente, né? Parece que ela transforma. É daí que vem essa ideia de que morreu o velho homem e nasceu um isso, nasceu um novo. novo homem. É um novo DNA agora. É, era um novo DNA. E eu percebia que Deus estava por trás daquilo. E eu me vi como privilegiado, honrado, assim, eu vou dizer até exaltado, porque Deus estava compartilhando de algo no que ele queria que fizesse parte da minha vida, que Uhum, fosse a minha vida e uhum. que fosse para o melhor. Mas você, Leonel, no meio dessa história toda, você não sentiu, não teve que passar por obstáculos, não teve dificuldades espirituais? Eu tive passei noites em branco. Fiquei 2 anos, literalmente. Às 3 da manhã eu me despertava, todos os dias. Eu tinha lutas espirituais, eu não conseguia explicar aquilo. Por que que aquilo estava acontecendo comigo? Porque eu dizia, Senhor, eu agora tenho orado, como aprendi na lição. E o Senhor é poderoso. Por que que eu passo por isso, não é? Por que, Senhor?
E eu passei por esses obstáculos, eu tive várias lutas. Foi um momento, assim, de uma tensão. E eu percebi que havia essa tensão, esse grande conflito entre o Uhum. bem e o mal na minha vida pessoal. O que que foi, Leonel, que te deu forças ali naquele momento para você continuar acreditando nessas novas verdades? Olha, eu sempre recorri à Bíblia, porque é a palavra inspirada de Deus. Salmos sempre foi o meu lugar de conforto, de refúgio. Eu sempre me refugiei lá. Eu sempre percebi de Salmos como se fosse a minha oração perfeita para Deus. Aquilo que eu queria dizer, não sabia como. E sempre que eu fosse ler um Salmos, eu tinha a sensação de que Deus havia respondido a minha oração, porque Ele percebeu que eu queria essa libertação, eu Uhum, que coisa ansiava. linda isso. Qual foi o papel de uma igreja? Porque você está me dizendo de um momento em que você descobriu verdade sozinho, lendo a Bíblia. Uhum. E por que a necessidade de frequentar uma igreja, de ser parte, de ser membro de uma igreja, no caso a Igreja Adventista? Olha, eu perguntei ao rapaz se existia uma igreja que praticasse essas verdades. E ele disse que ia pesquisar. E na semana seguinte ele deu o endereço da igreja. Ele te deu o endereço. Deu o E o que que você endereço. fez com aquele endereço? E eu fui à igreja. Eles não sabem quem eu sou, de onde eu venho. Eles não queriam nem saber disso. Eles queriam a minha presença lá. Puxa, E que foi, lindo e isso. foi isso foi marcante para mim, né? O acolhimento, a amizade, a intensidade do relacionamento, Que bonito os isso. ensinamentos sempre foram bonitos, já. Os sermões pregados de forma organizada, o culto belíssimo, o cântico maravilhoso, vivo, vibrante. Sim, Eu disse, essa é a que minha lindo. casa. Leonel, o que foi que te deu, que despertou em você essa vontade de ser pastor de uma igreja cristã, da Igreja Adventista? É, é um episódio meio, é uma história muito, a- até hoje eu não consigo nem explicar para mim, mas foi assim. Eu comecei a frequentar, não é, a igreja. Depois veio o batismo, né? O batismo foi um ponto marcante, forte para mim. Sou eu e o meu primo, sem a presença de nenhum familiar. Sim, Mas imagino. foi gostoso. Naquele dia eu disse, agora eu sou uma nova criatura em Amém. Cristo Jesus. Eu segui nessa fé. E aí, numa das reuniões, num treinamento que houve na igreja, conversando com as pessoas ali, eu disse para um senhor que estava aí que eu gostaria de fazer teologia. Mas teologia, para mim, era uma disciplina acadêmica, Uhum. como física, como química, como engenharia e arquitetura. Ele disse, fala com aquele senhor ali. Aí eu fui ter com esse outro senhor. Ele disse, não, vem na segunda-feira. Isso era um domingo. E quando eu fui, né, para casa, eu disse, Senhor, se é para eu fazer teologia, eu preciso de uma bolsa. Tem que ser uma bolsa. Só assim. Eu brincando até, né? Eles não se brincam com esse tipo de coisas. Com É. o desejo é uma oração. E chega segunda-feira e ele falou assim, o seu nome já está na lista. Olha, Daqui a 3 dias você vai para o colégio fazer teologia. Eu disse, Senhor, por que eu orei daquele jeito? Eu não não era para devia. levar tão a sério? Não era para ser tão rápido assim. Eu cheguei em casa e minha mãe fez outra proposta que eu devia fazer arquitetura. Já estava tudo planejado, né? Ela queria que eu fosse estudar em outro país. A paixão de infância era arquitetura. Meu avô era construtor. Eu queria fazer Uhum. arquitetura. Mas Deus disse, não, você vai aprender a arquitetura das almas agora. Você Olha, vai. que coisa linda. É, Puxa vida, Deus tinha outros planos para tinha você. outros Olha, planos. Leonel, eu me sinto tão abençoada com essa história, com a sua pessoa. Muito obrigada por ter vindo aqui, dividir um pouquinho de você com a gente. Que Deus continue te abençoando. A gente tem então aqui no nosso programa aquele momento das perguntinhas rapidinhas, vamos lá? Sim, vamos lá. Vida, Paixão, morte, esperança, mãe, profundo, Deus, tudo, perdão, aceitação,
Um sentimento constante. Eu diria perseverança. Um perigo. O ego. Um privilégio. Ser cristão. Um medo. Não tenho medos, não. Um pedido. Que Deus me conceda mais anos para proclamar o seu evangelho. A grande lição da sua história. Que tudo é possível para aquele que crê. Liberdade. Hoje ser essa pessoa que Deus desejou que eu fosse. Um sonho. Um sonho. Nossa. Ser sempre pastor. Sofrimento. A perca do meu pai. Um mistério. Um mistério. Eu mesmo. E o seu abraço especial de hoje vai para quem? Olha, meu abraço vai para minha esposa, claro, para Angélica. Ela tem sido o meu suporte, né? Essa pessoa amável. E a minha mãe é em Moçambique. Eu sei que ela está assistindo. Que legal. Agora ela e os Como é meus que é o nome irmãos. dela? Augusta. Augusta. Ela e seus ela irmãos assistem TV Novo Tempo lá? Por vezes eles assistem. Uhum. Ela foi batizada também. Que bênção. Este ano, aqui no Brasil. Olha que coisa linda. Vai me dizer que você batizou sua mãe? Não, mas Não. eu participei. Eu estava lá no tanque também, Que coisa batismado. linda. Um abraço para Dona Augusta Para lá em Dona Moçambique. Augusta, em Moçambique, os meus irmãos Nelson e o Johnny, a minha sogra aqui no Brasil, em Rondônia, Guajará Mirim, aos meus cunhados, cunhadas e aos meus amigos. Ótimo. E um versículo da Bíblia que te acompanha? Olha, Salmos 23, versos 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. E a sua história prova isso. Tudo que você mais quis, Deus deu para você, que é essa plenitude de estar no lugar onde Deus queria que você estivesse, de te fazer ter um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Leonel, que Deus continue te abençoando muito, continue usando a sua vida, o seu testemunho, o seu ministério para ser uma luz e uma bênção para tantas outras pessoas. Obrigado, querida. Obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por esse testemunho tão lindo. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um abraço para você e até a próxima semana.